Então, pega a Bíblia, por favor, vai separando o caderno. Atos capítulo 13, nós vamos estar estudando entre o verso 42 e o verso 52, ok? Nós estamos nesse mecanismo de contato que é a internet muito mais do que antes. E o motivo é que nós estamos em quarentena, muitos de nós não estão podendo sair para nada, e nós entendemos que esse tempo é um tempo importante para que juntos possamos vencer esses desafios. Claro, muitas coisas têm sido ditas, tanto do governo quanto de outras autoridades médicas, OMS. O nosso momento aqui agora não é discutir nenhuma delas, mas dizer que Deus está nos dando a graça e a oportunidade de estarmos dividindo a palavra de Deus aqui, pelo Instagram. Então chama mais pessoas, chama a família para a sala, coloca o celular numa posição onde todos possam ouvir e vamos agradecer a Deus por esse momento. Eu vou estar lendo agora aqui o trecho de Atos, onde nós vamos estar trabalhando e em seguida a gente começa também. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 13, verso 42. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. Ore comigo nesse momento. Participe em oração e peça a Deus para te abençoar nessa oportunidade com a palavra. Senhor, obrigado. Te damos graças, ó Pai, porque o Senhor tem sido bondoso e zeloso. Tua santidade, justiça tem sido notórios em nossas vidas. Nós te agradecemos e pedimos que nesse estudo, por meio da obra de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo, sejamos abençoados, enriquecidos com a sua palavra. Nos ajuda a entender a realidade espiritual que Paulo e seus companheiros aqui estão vivendo e o quanto isso de nós hoje requer um olhar para que a nossa vida seja enriquecida e abençoada e transformada pela palavra de Deus. Revela aos nossos corações a necessidade profunda de compreender o que a palavra de Deus tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos em Atos capítulo 13, verso 42. Embora não vá haver nenhuma interação no sentido de que você possa deixar perguntas, o estudo ele vai ser dirigido de uma maneira um pouco mais reta, mais seguida, né? Nós agradecemos a tua entrada, o teu aceno, ou então a consideração de alguma frase que chamou a sua atenção no estudo. Ao longo do estudo você pode ir colocando considerações, uma frase que você destacou mais do que outra, algo que Deus está falando no seu coração. Não vai haver nenhum impedimento e você não vai precisar ficar em silêncio como num culto público, não. Eu só não vou ficar respondendo perguntas e respostas aqui online e eu peço que você, mesmo que tenha alguma, o faça comigo depois no privado, tá bom? Mas não tem problema nenhum de você deixar as considerações teológicas que você queira nesse estudo. Nós vamos estar em Atos capítulo 13, do 42 ao 52. Semana passada nós tivemos a oportunidade de ler e estudar o primeiro sermão transcrito para as Escrituras do apóstolo Paulo. Um sermão repleto de menções ao Velho Testamento, um sermão todo estabelecido na obra de Cristo, na ressurreição de Cristo. E hoje, o nosso objetivo está indo no resultado desse sermão. O que aconteceu depois que Paulo pregou esse sermão na sinagoga de Antioquia da Psídia? O que houve? O que está acontecendo naquele movimento de pessoas que ouviu a palavra de Deus? A primeira coisa que eu queria primeiro chamar a atenção com você, nesse exato momento, é de que em Antioquia, Paulo está numa sequência onde ele vai pegar Antioquia, depois Icônio, Listra e todas aquelas cidades que vão depois gerar igrejas na região da Galácia, né, próximo à Capadócia, em uma região muito difícil, uma região com altitudes, com montanhas, com salteadores, com perigos. Paulo está agora aqui em Antioquia. E depois que ele termina o sermão, existem coisas que ficam muito claras no texto. E elas vão gerar para nós 3 objetivos nessa palavra essa noite. São 3 os objetivos desse estudo, ok? Não é um sermão, é um estudo. 3 objetivos.
O primeiro é identificar as tensões que Paulo tem de lidar junto com Barnabé ali naquele lugar. Que tipo de tensões, desafios Paulo está sendo acometido? O que está forçando ele e Barnabé a estarem em um confronto grandioso que vai se desenvolver depois? Então, primeiro ponto, que tensões Paulo e Barnabé enfrentam na cidade de Antioquia para a pregação do Evangelho? O segundo ponto, muito importante, vai estar sobre o olhar do capítulo 13, verso 48. Se você der uma olhada, o verso 48 diz que creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Existe aí um outro aspecto muito importante desse texto. Esse é o segundo objetivo de estudo. E o terceiro é porque o Evangelho gera esse tipo de conflito. E será que ele ainda gera hoje esse tipo de conflito? Então, nosso terceiro objetivo é discutir de que modo o Evangelho gera essa tensão onde ele é exposto, onde ele é apresentado. Ok? Para começar, antes do ponto inicial sobre as tensões na cidade se estabelecerem, eu gostaria que você percebesse que o sermão que Paulo prega é um sermão extremamente importante de ser observado. Se você repousar os olhos e ler ele novamente, como a gente leu semana passada, esse sermão que Paulo prega na cidade de Antioquia, ele não tem aparentemente, ou na verdade objetivamente, ele não tem nenhuma aplicabilidade social. Se você perceber, a primeira palavra que o homem que entrega a oportunidade a Paulo diz, está lá no capítulo 13, verso 15, é assim, ó, irmãos, 13 e 15, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Então o objetivo de Paulo agora é responder ao consolo que esse homem pede. E olha que interessante, 13 e 15 de Atos fala, dá-nos algum consolo, Paulo, ou seja lá quem vocês forem, e Paulo vai lhes trazer um consolo. Esse consolo que Paulo traz é o Evangelho de Jesus Cristo. E eu digo isso porque se você olhar o texto não tem nenhuma aplicação social clara, faça isso ou faça aquilo, não tem nenhum consolo para esse tempo tão difícil de dominação romana, para os altos impostos que o Império Romano coloca. Realmente o que nós temos aqui não é aparentemente o que nós entendemos como um consolo. Parece que o consolo aqui seria alguma coisa que pudesse aplacar os temores daquele tempo. Não. O que Paulo diz ser o consolo e o desenvolvimento de todo o sermão paulino é Jesus Cristo, a sua obra que inclui sua ressurreição, a sua justificação oferecida a nós e o perdão de pecados. Então, embora a mensagem do Evangelho apresente desdobramentos sociais, e é claro que eles vão acontecer, não são as aplicações sociais e os desdobramentos sociais que Paulo chama de consolo. É a obra consumada de Cristo que é o consolo que Paulo oferece àquelas pessoas. Nada que parecia ser de aplicabilidade imediata, mas ao mesmo tempo aquilo que é de mais substancial. O Evangelho, que é muito claro e muito evidente pregado por Paulo aqui, é uma obra que foi anunciada aos homens ao longo de toda a história e cumprida na encarnação de Jesus Cristo, filho de Maria, filho de Davi, filho de Deus. A obra consumada de Cristo é o sumo, é o ápice de qualquer consolo que alguém possa ter nessa terra, ainda que tenhamos uma palavra para um momento especial, e essa palavra talvez inclua as situações que estamos vivendo. O consolo é só Jesus Cristo. É só a obra de Cristo que traz consolo para o povo de Deus. Pregar o Evangelho é tanto para salvação quanto para contínuo consolo das pessoas. E isso eu queria dizer antes de nós iniciarmos tudo aquilo que nós vamos tratar. Então vamos lá. Tensões. Que tensões o apóstolo Paulo e Barnabé enfrentaram na pregação de Antioquia? Se você puder observar, ainda no capítulo 13, lá onde nós estávamos no 13, 14 e 15, é numa sinagoga que Paulo entra, costume comum dele quando ele trabalha a pregação do evangelho em cidades onde ele vai chegando e transtornando, né? Como Lucas também escreve em outro texto. Paulo chega e vai a uma sinagoga. Quando chamamos
quando citamos sinagoga, é preciso entender o que é isso. A sinagoga era um local onde os judeus faziam leituras, orações. A sinagoga, então, era muito importante para os judeus, ela não era o templo. As sinagogas começaram a surgir no período final babilônico e depois, onde os judeus não podiam recorrer ao templo, ao período de dominação babilônica. As sinagogas cresceram, se desenvolveram e continuaram existindo mesmo depois da restauração do templo. E o que Paulo está fazendo aqui é pregar em uma sinagoga. Isso é muito importante para entender essas tensões. A sinagoga ela foi criada pelos judeus, que são aqueles que se desdobraram do que nós chamamos de hebreus. Vamos buscar um pouco essa história. Os hebreus são o povo escolhido de Deus. E sua solidificação se deu durante a liderança de Moisés. Moisés, usado por Deus, os retira do Egito e então as leis do Senhor chegam para aquele povo. A nação de Israel, a formação da nação de Israel, ela está no cerne da liderança de Moisés, seguindo a liderança depois de Josué. Essa liderança de Moisés é voz de Deus para aquele povo, e Moisés coloca separações e restrições vindas de Deus muito claras, para que o povo de Deus pudesse ser identificado de uma maneira diferente. Então, casamentos mistos eram proibidos, comidas só aquelas que eram permitidas para o povo hebreu, né? O povo escolhido de Deus, as leis cerimoniais, os cultos, tudo mais que acontecia era extremamente separado das demais nações da Mesopotâmia, das nações do Oriente Próximo. Essa separação étnica era muito severa. E o povo incorporou isso dentro da sua religiosidade, como não poderia deixar de ser. Após esse período de formação da nação de Israel, aí você tem o período de juízes, o período de reis, nós temos Deus imprimindo um juízo severo no povo de Israel e mandando-os para o cativeiro neobabilônico nas mãos de Nabucodonosor II. Esse cativeiro babilônico, ele tem por objetivo de Deus realmente apertar o povo para que esse povo possa desenvolver uma relação sólida com Deus, afastando-se da idolatria, que é o que acontece em termos gerais. Nunca mais, depois do cativeiro babilônico, o povo de Israel se meteu com idolatria como fazia antes. Só que nesse período, um pouco antes do cativeiro babilônico, as tribos do norte já haviam sido esmagadas, invadidas, e só restava a tribo do sul, ou o povo de Judá, onde Jerusalém era a sua capital. Esse povo de Judá foi o único que permaneceu, e é claro, sobras das outras tribos também permaneceram, mas em termos de nação foi o último reduto nacional antes da dominação babilônica. Daí vem o nome judeus, desse último remanescente que sobrou, vindo da tribo de Judá e das outras tribos, daquelas que sobraram. Eles se tornaram ainda mais separatistas após esse período, e principalmente reforçados pela última reforma religiosa de Esdras e Neemias, onde você tem inclusive o envio de famílias com mulheres estrangeiras e crianças nascidas em casamentos mistos enviadas para fora, dando surgimento de cidades como Samaria, por exemplo. Esse período acentuou a separação no coração do judeu. Seguido a isso, nós temos o período de expulsão. Os judeus eles querem se afastar da ideia helênica ou da dominação grega, que é um período logo em seguida, lá 300 e pouco antes de Cristo. E esse período de dominação grega gera um motivo de retração no povo judeu, que a revolta dos macabeus acaba inclinando e explodindo. O que gera dali? Um grupo chamado fariseu. Nesse período surgem os fariseus, os hassidins. Eles eram separados, ainda mais buscando as suas tradições. Nossa, você consegue ver isso? Eles são tirados por Deus do Egito, e essa retirada do Egito gera um nível de separação. Depois, quando você tem a ideia do cativeiro babilônico, o povo se afasta ainda mais, tenta buscar um afastamento ainda mais daqueles que foram seus dominadores. Depois você tem o período helênico, a revolta dos macabeus, e aí você tem mais separação ainda, o surgimento dos fariseus. Imagine, afligidos por egípcios, filisteus, assírios, babilônicos, gregos e agora romanos, esse povo se agarra dentro da sua tradição étnica cultural com todas as forças. Esse povo crê
em sua tradição exclusivista e não admite que nada seja incluído ou reinterpretado. Isso é muito sério. A ideia de, às vezes, vermos os judeus extremamente separatistas, os fariseus, ela não é uma ideia construída de uma hora para outra, mas ela é um longo processo histórico no qual os próprios judeus, além da palavra de Deus, foram absorvendo aspectos de caráter xenofóbico, por assim dizer. E nesse momento aqui, o que temos é Paulo, após o sermão seu discurso ter sido pregado, no verso 42, o que nós temos aqui? Olha o verso 42 de Atos 13. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Terminada a reunião na sinagoga, muitos, olha aí, dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. Olha que coisa magnífica. Nós falamos aí de 1000 e tantos anos de separação, de muros separados, né, entre judeus e os demais povos. E em uma pregação do Evangelho, em uma exposição da obra de Jesus Cristo, o que nós temos aqui é prosélitos e judeus saindo juntos atrás de Paulo e pedindo mais da palavra de Deus. Os prosélitos, caso você não saiba, eram gentios convertidos ao judaísmo. Era muito difícil um gentio se converter ao judaísmo. Primeiro, o interesse de um judeu converter o gentio ao judaísmo, como você viu esse alto grau de separação. Segundo, ele, o gentio, se submeter a tantas regras, a tantos procedimentos difíceis de se aceitar. E terceiro, a comunidade judaica aceitar esse gentio como um judeu dentro da comunidade era muito difícil. Então, um prosélito era algo raríssimo. Então, um prosélito aqui como Jesus diz em Mateus 23:15, os judeus eles atravessavam terra e mar para fazer um prosélito. Era muito difícil fazer um prosélito. E aí, uma pregação de Paulo, numa tarde, numa manhã, seja lá o que for o horário, Paulo vai lá e com a pregação do Evangelho, um discurso apenas, consegue arrebatar todos esses que são tão difíceis de serem unidos e tão pouco de serem persuadidos. É o poder do Evangelho. É o poder do Evangelho. Esses dois grupos seguem Paulo, como a gente pode ver no verso 43. Eles seguem Paulo e essa postura de seguir Paulo é muito interessante. Primeiro que Paulo não era tão conhecido, ele não era tão famoso ainda. Então deram voz a ele na sinagoga, ele não era uma pessoa ainda tão conhecida, e ele provavelmente se apresentou como alguém da escola de Gamaliel, alguém que poderia falar. Era comum, quando um rabino, um mestre estava em outra cidade, ele ter a voz da fala na chegada dele em algum lugar. Então Paulo usou de prerrogativa aqui, clara, de poder fazer o que ele fez, de pregar numa sinagoga. E logo após ele ter feito isso, esses homens, esses prosélitos e judeus, eles seguem Paulo. Olha que interessante. Eles têm uma atitude comum a pessoas que seguem um rabino. Eles fazem o que pessoas costumam fazer naquele período da antiguidade, quando um grande mestre se apresentava, um grande mestre retórico, um mestre de sabedoria se apresentava, essas pessoas seguiam ele. Quando o Evangelho, quando o cristianismo é ensinado de verdade, corretamente, ele persuade alguém a seguir. É uma religião do caminho. Então, quando alguém é exposto ao Evangelho genuinamente, ao cristianismo genuinamente, ela quer ouvir mais. Sua atitude é seguir aquele que estava falando. Grandes pregadores, quando vão pregar em igrejas, o que você encontra depois é a gente embaixo do púlpito falando um pouco mais, para extrair um pouco mais daquele mestre. Não é um ato incomum. O cristianismo gera esse seguir, né? E o que acontece aqui, em um discurso, Paulo atrai para si pessoas tão diferentes, e só o Evangelho mesmo para fazer isso, né? Verso 44. No sábado seguinte, ainda sobre as tensões, estamos estudando as tensões que Paulo teve que lidar naquele período. Verso 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Olha aí, temos mais uma problemática. Os judeus, eles estavam ali com uma preocupação muito grande de saber que toda aquela separação, toda aquela coisa que eles cultivavam estava sendo ali talvez
derrubada ou mesmo estava sendo minada pelo discurso de Paulo. E o que a gente está falando aqui? As autoridades judaicas, elas tinham um poder muito forte, porque se tem uma coisa muito clara na diferença do discurso de Paulo para o discurso das autoridades judaicas, é que o discurso de Paulo estabelece a autoridade de Deus em Cristo, e na pregação de Cristo, e na palavra e na obra de Cristo. Paulo não tem um discurso ético-moralista, não tem circuncisão, Paulo não tem roupa, ainda que Paulo prescreva em suas cartas alguns aspectos importantes para que as pessoas possam realmente demonstrar santidade com o seu vestuário, quando Paulo está pregando o evangelho, quando Paulo está pregando a mensagem da salvação, não tem espaço para questões éticas de faça isso ou faça aquilo, arrependa-se, arrependa-se de coração. Então, se existe algo aqui que é perturbador para esses líderes judaicos, é de que a pregação de Paulo minava a autoridade desses caras do ponto de vista de que eles não tinham mais em seu discurso a possibilidade de tornar as pessoas atraídas à sua autoridade por regras. Paulo, então, com a pregação do evangelho, consegue pôr para o lado a autoridade em regras humanas, a lei, ou mesmo a própria lei de Deus, mas aplicada num contexto de justificar-se pela lei. Paulo derruba isso com a graça, é assim que é chamado a palavra de Deus no verso 43, é a palavra da graça de Deus. Essa mensagem, ela oferta perdão e ela esvazia o discurso de superioridade dos judeus e da sua religião. A autoridade dessas lideranças, como a gente viu, era baseado no controle dessas regras e ficava sem força com a palavra de graça de Paulo. A tensão aqui, então, se torna insustentável quando líderes autoritários se veem diante de algo que não podem controlar mais. É inevitável que eles busquem algum tipo de combate, de confronto ou violência. A sinagoga, como a gente percebe, quando olhamos aqui, ela não vai mais receber Paulo. A sinagoga aqui não é mais lugar para Paulo e Barnabé. Eles vão ser excluídos dessa religião estatal. John Stott, comentando sobre essa situação, fala que não tem mais jeito. John Stott diz assim: o interesse do povo tinha sido aceso. Eles imploravam para ouvir mais. Não dava mais para segurar as coisas como elas estavam. Paulo, então, e Barnabé são colocados para fora. E aí a gente tem um ponto de tensão importante, né? Esse primeiro objetivo que estamos traçando, sobre as tensões da pregação paulina. Nós temos um ponto importante, que é palavra de Deus versus interesses institucionais pessoais, ou interesses pessoais da instituição. Por vezes, eu não sei se você repara, as pessoas criticam muito quando alguém sai de uma instituição histórica, ou quando ela sai de muitos anos numa igreja, ela se afasta. Mas é interessante que essas pessoas às vezes dão mais voz ou mais crédito ao fato dela ter saído do porquê que ela saiu. Às vezes as pessoas estão muito mais preocupadas de discriminar determinada igreja que abriu, ou mesmo um irmão que saiu de uma comunidade, de uma igreja, do que perguntar o que aconteceu. Porque o que acontece aqui é algo relevante. Paulo está escolhendo entre ouvir a voz da tradição religiosa de seu povo, coberta de superioridade por conta das suas regras, e ouvir a voz do evangelho. O que ele vai ouvir aqui? Eu coloco uma questão para você em casa, para você poder pensar e discernir. Eu te pergunto, e se a sua igreja, se a sua comunidade de fé, as suas lideranças passarem a perseguir a palavra de Deus? Se o seu pastor, ou a comunidade, ou enfim, se a sua igreja, ao invés de falar glória a Deus pela palavra de Cristo, ela começa a rejeitar deliberada, consistente e permanentemente a palavra de Cristo. Eu pergunto a você, o que você faz? Você se agarra e fala, bom, eu cresci nesse lugar, eu vou ficar aqui para sempre? Ou você tenta pregar a palavra de Deus, ainda que seja expulso, ainda que seja rejeitado? Paulo não deixou de ser judeu nem um dia sequer. Ele só não mais se fiava na lei, ele só não mais se garantia nas festas, ele só não mais estabelecia a fé dele e de que o judaísmo era um caminho. O judaísmo não era mais o caminho para Paulo. Jesus e sua palavra diriam,
se aquilo ou aquilo outro do judaísmo estavam certos. Paulo havia compreendido de que a verdade se estabelece em Jesus Cristo. Se a verdade se estabelece em Jesus Cristo, todas as instituições, quer sejam elas sólidas, históricas, antigas, precisam ser regidas, arguídas, julgadas e medidas de acordo com a palavra de Cristo. E se elas não estiverem de acordo com a palavra de Cristo e estiverem rejeitando o Evangelho, ainda que sendo pregado continuamente e exortado continuamente, é muito difícil dizer para um crente salvo em Jesus: fica nessa falsa igreja porque você vai ser muito mal falado se você sair dela. Permanece nessa instituição porque ela te ajudou muito no passado. Paulo tinha carinho por Gamaliel, ele tinha respeito pelo que tinha aprendido no judaísmo, mas a palavra de Cristo havia o dominado. E é muito difícil dizer para um crente: continue numa falsa igreja, continue em uma igreja onde as autoridades rejeitam o Evangelho. É muito difícil você dizer isso para um crente e ouvir amém. Não, ele vai dizer assim: olha, eu tenho pregado continuamente, eu tenho exortado continuamente, mas eu fui rejeitado deliberadamente. Eu peço que você possa entender essa realidade e, ao compreendê-la, entender que algumas pessoas, sim, às vezes saem de suas comunidades porque elas não podem mais ficar lá, porque o Evangelho talvez tenha sido rejeitado, e rejeitado de tal forma que nem igreja mais é. O judaísmo já não é mais o caminho que Paulo respeitava no passado. Esse deveria ser o norte das decisões de Paulo: a palavra de Cristo, a palavra do Evangelho. E ter que romper, vamos ser sinceros, com tradição familiar, com herança de pai e mãe, com seus amigos e familiares. Eu gostaria que você pensasse que muita gente que Paulo amava continuou na fé judaica. Talvez seus pais, talvez muitos familiares. Isso não é fácil. E daí eu pontuo para finalizar esse objetivo: as tensões na pregação do Evangelho permanecem continuamente. E se você não estiver disposto a romper com tudo mais, nunca abraçará o Evangelho. O Evangelho e a palavra de Cristo dão um norte para qualquer igreja se dizer igreja do Senhor ou não, ainda que seja uma igreja histórica, ainda que seja uma igreja que já fez muito bem às comunidades, já nos abençoou muito. As igrejas são igrejas quando pregam o Evangelho e, como dizem os protestantes, como protestantes eu concordo, administram os sacramentos, as ordenanças. É uma igreja quando prega a palavra de Cristo e administra a ceia e o batismo de maneira correta. Não venham com tradicionalismo acima da palavra do Senhor. Amém? Vamos para o segundo ponto? Eu gostaria de ir até o verso 48, muito embora ele seja o ponto central, eu venho do 46. Então, chega comigo, 13:46. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, está falando dos judeus. Mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nós nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E aí onde está o ponto final para a gente? E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Eu agradeço aí o pessoal que está entrando e está junto na live. Continua até o final, tem mais coisa da palavra de Deus. Agradeço aí o comentário da Aline, os acenos dos demais. E nós estamos indo para o segundo ponto: destinados à vida eterna. Paulo aqui está no ápice da discussão. O sermão já acabou, eles já estão discutindo depois do segundo sábado, né? Passou o primeiro sábado, o povo veio em cima dele, estamos no segundo sábado. E nesse segundo encontro, os judeus se levantam com toda a fúria, com toda a inveja contra Paulo. E aí onde nós encontramos Paulo fazendo uma citação do Salmo 49, verso 6. Paulo cita o Salmo 49, verso 6, onde ele coloca as raízes da discussão dele aqui sobre por que ele vai pregar e para quem ele vai pregar. Mas o primeiro ponto dentro do destinados à vida eterna que eu gostaria de ressaltar é que Paulo diz que cabia, que a primeira necessidade fosse de que a mensagem fosse pregada aos judeus. Isso é importante, sim. É importante relatar que quando em Atos capítulo 1, Jesus Cristo vai estar falando de que essa mensagem será pregada até os confins da terra, ele não começa
por confins da terra. Começa por Judéia, Samaria, ou seja, Jerusalém, Judéia, Samaria. Existe um núcleo de discussão. Quando nós estamos falando de Jesus mesmo em seu ministério, ele diz que é necessário de que ele realmente vá na direção dos judeus primeiro. É o povo que estava esperando essa revelação, e essa revelação vem dos judeus e começa a ser revelada para os judeus. Jesus Cristo morre em Jerusalém, ressuscita em Jerusalém, tem o seu ministério na Judéia, sim, ele vai a uma ou outra cidade fora, em outros lugares ali, mas ele tem o núcleo do seu ministerial na Judéia, porque a salvação vem dos judeus. E ela primeiramente é anunciada pelos judeus. Jesus Cristo é judeu, ele é filho de Davi, ele é da tribo de Judá. Jesus Cristo pertence a uma unidade onde Deus escolheu revelar a sua palavra. Isso é importante. Então Paulo cumpre essa sentença de primeiro anunciar aos judeus e depois aos demais povos, cumprindo uma agenda que era do próprio Jesus Cristo. É importante citar que Paulo não está inventando uma dogmática aqui. Paulo está cumprindo aquilo que Jesus Cristo já fazia. E aí que nós estamos. Depois que ele fala, é necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, era necessário, Paulo salienta essa necessidade, ele compreende esse cumprimento, por assim dizer, é que ele vai falar algo muito importante aqui, mas como vocês a rejeitam, parte B do verso 46, e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Algo importante aqui. O que a construção do grego traz, e traz até um pouquinho mais aceitável a compreensão. É difícil para nós, nessa composição de frase, entendermos, mas no grego a composição está muito mais ajeitada da seguinte forma. Ao rejeitarem a justiça de Deus, eu aqui parafraseio, como Deus a julga, o Evangelho, vocês julgam a si mesmos e se tornam indignos. O que isso quer dizer? Que quando eles rejeitam Deus e o modo como Deus expõe a sua justiça no Evangelho, eles atraem para si mesmo o julgamento. Isso é dito em Romanos capítulo 2 e também em João capítulo 3, quando Jesus coloca essa condição clara de que ele não veio para trazer juízo e condenação ao mundo, mas que a palavra dele, deixada pelas pessoas, quando rejeitada, ela já é o próprio juízo, é o próprio julgamento que as pessoas recebem. Logo, o que acontece aqui no verso 46, parte B, é que Paulo está dizendo o seguinte: como vocês rejeitam o Evangelho, como vocês estão dizendo que não, isso é algo inaceitável, vocês estão rejeitando a justiça de Deus, vocês estão rejeitando o modo como Deus julga as coisas, e logo estão atraindo juízo sobre si mesmo. Paulo está atraindo aqui um campo de responsabilidade pessoal. A rejeição aqui é deliberada, pessoal e consciente. É necessário salientar isso antes de apresentarmos o verso 48, porque o verso 46 está falando que a rejeição por parte de pessoas que não querem ouvir a palavra, não abrem seus corações, é uma rejeição pessoal, consciente. Deus não aplica rejeição no coração de ninguém. Deus não aperta o botão rejeição. Eu vou forçar a barra aqui para ver se você não me quer. Negativo. As escrituras não salientam isso, não apontam isso. Agora sim, a gente vai para a segunda parte. O Salmo 49, e eu gostaria que você pudesse abrir o Salmo 49 comigo, eu também vou abrir na minha Bíblia, Salmo 49, verso 6, por favor. Opa, eu falei Salmo? Salmo também é um livro maravilhoso, mas é Isaías. Ainda dá tempo de você chegar aí, vamos lá? Isaías 49, eu falei Salmo e escrevi Salmo, tá bom? Desculpa, Isaías 49, vá por favor, te dou mais alguns segundos para ir até Isaías 49. Achou? Vamos lá, Isaías é um livro fácil de encontrar, está bem no meio da Bíblia, profeta Isaías. O capítulo 49 do profeta Isaías fala sobre Israel e aponta para o Messias. Dê uma olhada no verso 6, onde num diálogo entre Deus e Israel, Jacó, Deus vai conversando com esse servo sofredor, esse servo que é identificado na pessoa do Messias. Sim, verso 6, ele diz: para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios,
para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Se você puder me acompanhar, e eu espero que você faça isso, vai perceber que todo o capítulo de Isaías 49 é focado em um certo desânimo de Israel, em um certo cansaço pelo desprezo que o servo de Deus vai sofrer. Se você puder, venha comigo ao verso 1. Escutem, terras do mar e vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, você é o meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Mas eu disse, tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Todavia, o meu direito está diante do Senhor, a minha recompensa está diante do meu Deus. Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele, porque sou glorificado diante do Senhor e o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Que coisa maravilhosa! O que está sendo dito aqui, é muito pouco. Eu quero mais. Eu quero reunir as tribos de Jacó. Eu quero redimi-los. Eu quero salvá-los. No entanto, eu também quero chegar até os confins da terra. Eu quero ir mais. Eu quero ir além de Israel. É o que ele diz no verso 7 também. O Senhor, o Redentor, o resgatador e Santo de Israel, diz ao que é desprezado, ao que é detestado pelas nações, ao servo dos dominadores. Os reis o verão e se levantarão. Os príncipes se inclinarão diante de você, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que o escolheu. Que coisa magnífica! Eu já retorno a Atos com você agora. Nós estamos aqui diante de um Deus que fala, é pouco, eu quero salvar mais. Eu sei, existe uma promessa sobre Israel, mas eu quero ir além. É isso que Paulo está evocando quando ele coloca Isaías 49 no texto, e onde ele expõe o caráter de que Deus está interessado em mais. Deus quer salvar mais pessoas. É isso que nós lemos aqui. É pouco resgatar apenas a nação de Israel. O evangelho é para os confins da terra, para os chineses, para os afegãos, para os sudaneses, para todas as pessoas. O evangelho é a mensagem universal. Sabe o que quer dizer isso? É a mensagem para todos os povos. Olha que maravilha! Nós estamos diante de um Deus que tem fome e desejo de salvar a todos. Isso é maravilhoso, é grandioso. Você pode exultar em sua casa aí e dizer, nossa, Deus quer me levar para lugares onde o evangelho não chegou. Os confins da terra estão no plano de Deus. Você está me ouvindo aí? Isso é maravilhoso. É pouco, é como se ele olhasse, é como se Paulo dissesse assim, vocês estão lutando por algo mesquinho, judeus. É pouco que vocês querem. Deus quer muito mais. Deus quer essas pessoas aqui. Ele quer esse prosélito, ele quer esse homem que você despreza, que acabou de chegar do templo, de um templo enorme em Antioquia. Então eles acabavam de chegar lá do templo e de repente estavam entrando na sinagoga. João Crisóstomo, pregador lá do 3º século, um cristão, pregava absurdamente, 3º, 4º século. João Crisóstomo dizia que era comum que às vezes os cristãos fossem ter audições e ouvir ainda as sinagogas no 3º século, era comum. Sabe o que está acontecendo aqui? Nós estamos diante de um Deus que tem fome e sede do evangelho ser pregado a todas as nações. Jesus Cristo disse isso naquele diálogo próximo ao poço, onde a mulher samaritana havia já ido e pregado a muitas pessoas. Jesus Cristo fala assim, eu tenho uma fome e não é de comida, é de cumprir a vontade do meu Pai. É necessário que nós tenhamos essa fome, não pregarmos apenas para a nossa cercania ali, nossa igreja, o nosso grupo de pessoas. É necessário que a fome do Deus de Isaías 49 seja a tua fome em casa e agora,
doido para pregar o evangelho, doido para ir além. Sei que você deve ter muitas coisas que gostaria de fazer nessa vida, mas Deus tem a principal e, se não a única delas, salvar. É desejo de Deus, como Paulo diz em sua carta, de que todos sejam salvos. E glória a Deus por isso. Destinados para a vida eterna. Sabe como é que fica esse povo depois que ouve Isaías 49 apontado para ele? Sabe como esse povo fica? Olha o verso 48. Os gentios, ouvindo isso, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. Lavam de alegria. Sabe, Johann Sebastian Bach tem uma canção, na verdade, uma grande peça chamada Jesus, a alegria dos homens. Jesus é a alegria das pessoas. Todos os consolos terrenos passam e todas as realidades possíveis de dor e tribulação também passam. Mas a palavra do Senhor é a alegria eterna para o seu povo, é a alegria para além mar, é a alegria que os chineses precisam ouvir, a alegria que os italianos e espanhóis precisam ouvir nesse tempo de calamidade, é a alegria que você precisa transbordar e lançar na direção de outros. E aí sim, tem destinados à vida eterna. Eu já vi esse texto sendo colocado diante de exposições como, olha, está vendo aí? Deus escolheu um, outros não. Olha, é impossível, e aí eu coloco duas posições claras aqui, é impossível desassociar de que Atos 13:48 esteja falando também de inscritos no livro da vida. É impossível tirar a ideia de que Deus de fato tem os seus inscritos em seu livro. Não há nenhuma necessidade de afastarmos essa realidade dessa interpretação. A hermenêutica não estaria equivocada em dizer que Deus realmente destina as pessoas para a vida eterna. Mas é importante ressaltar de que o contexto todo não está falando sobre soteriologia do ponto de vista individual ou de ação individual soteriológica, não. Nós estamos diante de um texto que está apontando de que a salvação e o destino salvífico é tanto para judeus quanto para gentios. Então, nesse momento aqui, o que acontece é que Lucas escolhe muito bem a colocação e ele coloca isso de tal forma a contrapor o verso 46. Você não estudou o verso 46 comigo agora? O verso 46 fala da responsabilidade pessoal da rejeição, ok? Os judeus estão rejeitando o evangelho que Paulo está pregando. E o verso 48 diz que, independente da rejeição, a escolha de Deus é destinada a quem Deus quiser. Existe aqui uma contraposição. A responsabilidade pela rejeição é humana. O destino da salvação é divino. Então nós temos aqui um apelo muito forte para o segundo argumento, de que sim, de que Deus quer salvar tanto os judeus quanto os gentios, os prosélitos, todos que estão aqui. Paulo está apontando para Isaías 49 e não para um aspecto talvez assim um pouco mais calvinista, hermenêutico. Não que esteja errado pensar em termos de inscritos no livro da vida. Deus quer salvar a todos e isso precisa ficar claro nesse nosso segundo ponto de estudo. Estamos indo para os 5 minutos finais. Eu gostaria de ressaltar com você que nós estamos online em virtude das quarentenas e dos desafios de nos encontrarmos como igreja. A Igreja Batista do Discipulado estará aberta em termos de prédio, com logo o Senhor permitir, e você é convidado a estar conosco em nossas reuniões. Todavia, estamos aqui diante de uma oportunidade de dividir a palavra de Deus, ainda que pelo Instagram, e depois essa pregação possivelmente vai estar indo para o YouTube. Terceiro ponto, o Evangelho e o conflito que ele gera. Calcula comigo isso. O Evangelho, o que é o Evangelho? É a mensagem de que Deus é Senhor, de que nós somos criaturas de Deus, de que nós nos rebelamos contra Deus e nos tornamos inimigos de Deus, de que merecemos, cada um de nós, o inferno, e de que não conseguimos agradar a Deus ou mesmo buscá-lo com nossas próprias forças. Que Deus enviou então seu Filho, prometido pelos profetas, pelos patriarcas, o Filho de Deus, e o fez maldição em nosso lugar. Ele nos resgatou da maldição do pecado e da morte, e depois que somos salvos por Ele, nós perdemos tudo. Nós sofremos como Cristo e somos rejeitados como Ele. Essa mensagem não agrada
e não agrada a cultura de nenhum tempo, né? Huckmacher e Francis Schaeffer vão dizer que o evangelho é contracultural em todos os tempos. Eu corroboro, mas eu acentuo dizer que o evangelho é supracultural. Nenhuma cultura alguma, vai aceitar algo desse tipo se não for por Deus, né? E alguns aspectos precisam ficar importantes. Por que o evangelho é tão rejeitado? Primeiro, ele é uma mensagem incontrolável. Ele é uma mensagem que, se você pegar Gálatas capítulo 1, você vai ver Paulo falando que se ele mesmo pregar alguma coisa que seja contra isso, que ele seja maldito. Quem prega o evangelho não consegue controlá-lo. Ele é um leão indomável. Em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo ressalta de que ele esmurra o corpo dele e reduz a escravidão, as suas próprias vontades, para que, tendo pregado a outras pessoas, ele mesmo não venha a ser reprovado. O evangelho, ele está acima dos pregadores do evangelho. O evangelho, ele está além das considerações pessoais que qualquer um de nós tenha sobre ele. O evangelho não está a ponto de ser domável. Diria C.S. Lewis, fazendo representações do leão em Nárnia, do leão Aslan. Ele vai dizer que o leão Aslan, que ali representa Jesus Cristo, no livro Crônicas de Nárnia, é um leão não domesticado. Aslan, que é o leão de Nárnia, representa Jesus Cristo, ele não pode ser domesticado, ninguém consegue controlá-lo. O evangelho de Jesus Cristo é incontrolável. Olha o verso 49, as pessoas acabaram de ouvir a mensagem e aquilo se espalhou pela região de um modo que nem Paulo, e nem judeus, e nem prosélitos poderiam segurar. Não havia como sustentar algo ali em um grupo de pessoas. O evangelho se espalha, se expande, ele é incontrolável. Isso é algo difícil para nós pensarmos e entendermos, que quando nós pregamos o evangelho, nós não sabemos o alcance e a extensão dele e nem tampouco conseguimos medir isso dentro de nós. Sabe por quê? O evangelho vai entrando em áreas da nossa vida e questionando toda a nossa vida. A gente não consegue guardar o evangelho só aqui, do domingo. Se você se converteu, se Deus salvou você, o evangelho vai entrar em você como um leão indomável que rasga a sua jaula, quebra a sua jaula, entra na sua vida e vai entrando de tal forma que a única chance que você tem é de se submeter e ser levado à cruz com Cristo e levar a sua cruz e seguir essa trajetória de Jesus Cristo também. Esse é o primeiro ponto. O evangelho é incontrolável, é indomável, e por isso ele é rejeitado. As pessoas conseguem perceber que quem realmente se converte muda muito, e ninguém quer mudar muito e perder os seus ídolos. 2. O evangelho leva você a se contrapor contra toda ordenação humana, familiar ou cultural que se oponha a Cristo. Todas as pessoas que dizem para você que você é muito radical em sua postura evangélica, é porque essa pessoa está com medo de perder ídolos. Preste atenção, se de fato você crê no Evangelho de Jesus Cristo, você vai perder tudo, vai perder todo tipo de aceitação. E logo essa pessoa que tem ídolos vai dizer, você está sendo muito radical. Talvez seja mais fácil ela falar assim, vamos orar para que Deus dê o discernimento. Mas ela quer logo rechaçar isso para que isso não alcance ela, para que esse leão indomável não dome ela. Em outra citação de Lucas, no livro de Atos, diz que Paulo transtornava. Chegou este que está transtornando cidades, diziam os moradores de uma outra localidade. Se você perceber isso, vai entender que o evangelho vai contrapor-se a todas as expectativas que outras pessoas têm ao teu respeito. O evangelho não gera vida comum, vida igual a de todo mundo. O evangelho traz consigo, anote essa frase, o evangelho traz consigo o doce aroma da morte de Cristo. O evangelho traz consigo o doce aroma da morte de Cristo e você vai estar andando com este doce aroma. Terceiro ponto aí, porque o evangelho gera tantos conflitos. O evangelho vai contrapor você publicamente. Olha o que vai acontecer no verso 50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Sabe o que aconteceu? Paulo teve que demonstrar publicamente a sua desaprovação às pessoas de mais alta estirpe, de maior autoridade e também a sua tradição religiosa, porque Paulo era judeu. Ele precisou aqui rejeitar publicamente aqueles que poderiam trazer-lhe aprovação. O evangelho
é a sua carteirinha, é o seu crachá de desaprovação cultural, familiar e tudo mais que você espera. Não acredite que você não vai precisar bater os pés, como diz Paulo aqui, olha, eu estou rejeitando vocês publicamente. Sacudir o pó dos pés, os judeus faziam isso quando diriam o seguinte: você é uma pessoa tal como uma gentil, é uma pessoa fora da aliança. O que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês que se acham tão donos da verdade, são na verdade fora da aliança e do amor de Deus. Vocês estão fora da vontade de Deus. Por último, o evangelho acaba levando você a uma vida gregária, uma vida comunitária. O verso 52 diz: os discípulos, olha só como é que eles já estão sendo chamados agora. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Sabe o que significa isso? De que estes, que antes eram ouvintes, agora são seguidores. Eu reitero, os rejeitados desse mundo formam uma família só em Jesus Cristo. Eu reitero que se você for chamado a pregar o Evangelho, não tenha dúvidas, você fará discípulos, seguidores. Você vai estar indo para o campo dos imitados. Você precisa gerar imitação, porque é isso que gera o Evangelho sendo pregado e vivido. Seguidores. Nós não somos seguidores de homens, como se homens trouxessem a resposta, mas nós somos seguidores de Jesus Cristo e seguimos pessoas que seguem Jesus Cristo. O discipulado é, portanto, uma realidade de desdobramento objetivo da pregação genuína do Evangelho. O Evangelho pregado hoje teima em dizer que a vida pode continuar sendo a mesma, e o Evangelho exposto na Bíblia teima em dizer que a vida nunca mais será a mesma. Eu convoco você dentro desse estudo, que vai ficar aí na nossa live de forma permanente, pelo menos um dia, de que você possa entender as realidades e as implicações do Evangelho. Se você não as entende do modo como está escrito nas Escrituras, possivelmente, ou você a rejeita por ignorância, ou a rejeita porque o seu coração não assume essas realidades como possíveis. O Evangelho é o Evangelho dos discípulos. Que o Senhor possa lhe conceder a graça de compreender a gravidade e a grandeza de ser cristão. Amém? Vamos orar?